Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo 1 do livro de Amós, um novo livro. Estaremos estudando a partir de agora. Pastor, boiadeiro, colhedor de sicômoros e profeta. Estamos vendo o 8º livro, Amós, dos últimos 17 livros da Bíblia, que justamente são os livros proféticos, os quais podem ser divididos em profetas maiores e profetas menores. Já vimos profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, e agora estamos vendo os profetas menores, sendo o terceiro deles, Amós. Os 12 livros dos profetas menores, eles são constituídos de 67 capítulos, que vão dar aí 1050 versículos, uma média de quase 16 versículos por capítulo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com a palavra de Deus, semeando mensagem de vida para o seu coração. Esse nosso projeto com a Bíblia começou lá em 21 de abril de 2016 e vai ser concluído dia 23 de julho de 2019, quando entregaremos todo o projeto, os 1189 capítulos da Bíblia. Então agora estamos vendo o primeiro capítulo do livro de Amós. A seguir apresentaremos uma breve introdução desse livro, feito de forma resumida, com base na Bíblia de Estudo de Genebra. Caso desejem maior aprofundamento, recomendamos que você veja essa introdução na própria Bíblia de Estudo de Genebra. Adquira ela aqui na Semeadores, www.semeadores.com.br, na nossa loja virtual ou na nossa loja física no centro de Taguatinga. O autor desse livro é o profeta Amós. Amós era de Tecoa, uma vila a aproximadamente 15 quilômetros ao sul de Jerusalém e a 9 quilômetros de Belém de Judá. Ele era pastor, ele era boiadeiro e ele era colhedor de sicômoros. Conhecia muito bem a história, sobre a história internacional, conhecia ainda mais a lei de Deus e a história do povo da aliança de Deus. Ele não havia estudado para ser profeta, mas o Senhor soberanamente o chamou para exercer esse ofício. Além do mais, falou primeiramente ao reino do norte, mas também se dirigiu aos pecados de Judá. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, de Judá, 792-740 a.C., e de Jeroboão II de Israel, ali por volta de 793 e 753 a.C. É provável que Amós tenha entregado a maioria dos oráculos desse livro no Reino do Norte, se não todos, né? Viveu numa época entre Joel e Jonas. Ele cumpriu uma parte do seu ministério profético em Betel. Durante o reinado de Jeroboão, houve paz entre Judá e Israel, e o rei havia restaurado as fronteiras de Israel, de acordo com a profecia de Jonas, filho de Amitai. O Reino do Norte havia se tornado rico e estava desfrutando de uma falsa sensação de segurança, tornada possível pela fraqueza do Egito, da Babilônia e especialmente da Síria, a qual havia entrado em declínio temporário depois da morte de Hadad-Nirari III. Israel não enfrentou nenhuma ameaça séria dos exércitos assírios durante 40 anos. Foi provavelmente durante esse período que Amós cumpriu a sua missão profética. Amós dirigiu o seu ministério ao reino do norte, Israel. Nesse período, muitos israelitas estavam mantendo e até mesmo excedendo os requerimentos rituais da lei. Ainda assim, a verdadeira adoração a Deus estava misturada com idolatria, o que levava a vários tipos de violência e injustiça. Embora o Senhor já houvesse mandado advertências a Israel na forma de fome, de sede, de crestamento, gafanhotos, pragas e derrota militar, o seu povo recusava-se em ver a mão dele nesses acontecimentos e falhou em arrepender-se. Prestar atenção nos sinais que estão acontecendo. A data provável, que nós falamos, entre 760 e 750 a.C. O propósito do livro de Amós é revelar a severidade do julgamento divino por causa da infidelidade pactual em Israel e em Judá. Declarar a esperança de grande restauração depois da destruição e do exílio,
que estava se aproximando. As verdades fundamentais que encontramos nesse livro são: assim como as nações gentias seriam julgadas pela sua pecaminosidade, Israel e Judá seriam julgadas pelos seus pecados por meio da agressão assíria. O pleito de Deus contra Israel era inegável e a causa de muitos problemas para Israel, tanto na natureza quanto na guerra. As visões do futuro de Amós confirmaram que Samaria seria destruída pela agressão assíria. Embora Israel e Judá fossem ser julgadas juntamente com as outras nações, após o exílio, elas seriam exaltadas acima de seus vizinhos gentios. Propósitos e características. Amós desafiou vigorosamente a idolatria e a injustiça social de Israel, declarando que a adoração sincrética negava as mais básicas verdades sobre o Deus de Israel. O Senhor é soberano sobre tudo o que ele criou, ele é o verdadeiro Deus sobre as nações. Como tal, ele é capaz de jogar nação contra nação e julgar o povo da sua aliança por meio da agressão de outras nações. Porém, a despeito de tudo isso, ele é um Deus de amor, que deseja a vida e não a morte do seu povo. Amós ressaltou que por Israel não se ter arrependido, mesmo depois de ter sido julgada, o Senhor faria um julgamento ainda mais severo que terminaria em total destruição e no exílio. Pouco depois de Amós ter previsto que Israel cairia perante o Império Assírio, suas previsões começaram a se cumprir. Sob o reinado de Tiglat-Pileser III, a Síria ganhou poder e se expandiu para o norte e para o oeste. Judá logo se tornou um vassalo assírio. A Síria, localizada entre Israel e a Assíria, passou a fazer parte do Império Assírio. Tiglat-Pileser III foi sucedido pelo seu filho Salmaneser V, o qual continuou a política da expansão para o oeste de seu pai, forçando Oséias, o último rei no Reino do Norte, a tornar-se seu vassalo. Quinto, Oséias se rebelou e, de modo equivocado, procurou a ajuda do Egito. Sexto, como resultado, Salmaneser V da Síria sitiou Samaria e a capital israelita foi entregue ao seu sucessor Sargão II, em 722 a.C. Jesus. O Senhor castiga quem ele ama, e o seu julgamento foi um sinal do cumprimento que ele tinha com o povo da aliança como um todo. Portanto, Amós afirmou a promessa de Deus de nunca abandonar o povo com o que estava em aliança. Amós declarou que, depois do exílio, o tabernáculo caído de Davi seria restaurado, a linhagem real conquistaria as nações, o povo de Deus seria abençoado além de qualquer medida. Nós podemos ver a semente messiânica, Cristo Jesus, em Amós. As profecias de Amós revelam Cristo de três maneiras. O tema principal de Amós, julgamento contra as nações e contra os infiéis de Israel e Judá, prenuncia o julgamento que vem em Cristo. O Novo Testamento ensina que Cristo julgará aqueles que se voltam contra Deus, cumprindo o tema do julgamento visto em Amós, incluindo o povo em aliança com Deus. Segundo, Amós 9, de 11 a 15, fala da restauração prometida a Israel e a Judá após o exílio. Seguindo o padrão estabelecido por Moisés, Amós anunciou que o exílio seria seguido de um tempo de grandes bênçãos para o povo de Deus. Após o fracasso daqueles que retornaram à terra prometida em 539 a.C., essas profecias de restauração começaram a se cumprir. Ainda na segunda, o Novo Testamento explica o cumprimento inicial dessas profecias de restauração, por meio da entrega do Espírito Santo como penhor da herança daqueles que acreditam na primeira vinda de Cristo e pelo cumprimento final dos novos céus e nova terra quando Cristo retornar. E em terceiro lugar, Amós falou da restauração do tabernáculo caído de Davi, a dinastia real de Davi. Capítulo 9, verso 11. Essa previsão indicou que algum tempo após o exílio, um filho de Davi lideraria o povo de Deus à vitória sobre as nações e garantiria segurança eterna para eles. Essa profecia é cumprida por Jesus, o filho real de Davi. Jesus subiu ao trono da casa de Davi em sua ressurreição e ascensão. Ele reina agora
e promove uma guerra santa contra as nações. Ele promove uma guerra santa contra as nações por meio do Evangelho. No final, ele derrotará todos os seus inimigos e estabelecerá um reino universal quando retornar em glória. Então, essa profecia, ela se cumpre em Jesus, o filho de Davi. Nós podemos dividir esse livro em 5 partes. Um sobrescrito, a segunda parte, o povo de Deus julgado junto com as nações, capítulo 1 e 2. Depois, oráculos contra Israel, capítulos 3 até o 6. Visões contra Israel, do capítulo 7 ao 9. E, finalmente, o capítulo 9, o povo de Deus exaltado sobre todas as nações. Vejamos a primeira parte, o sobrescrito. Aqui no verso 1, o profeta e o período do seu ministério são identificados. Amós apresenta-se a si mesmo e a sua profecia, especificando o período em que a palavra de Deus tinha vindo a ele. Os oráculos de profeta algumas vezes são apresentados com essa fórmula, conforme Jeremias 1, verso 1. Como profeta, Amós era emissário da acusação de Deus contra Israel, que havia violado de modo flagrante os requerimentos da aliança de Deus. Ele também era aquele que estava entre os pastores de Tecoa. O termo hebraico pastores se refere àqueles que pastoreiam um tipo particular de ovelha conhecida pela sua lã extraordinária. O rei de Moabe é identificado como possuidor desse tipo de ovelha. 2 Reis 3, 4. Já Tecoa, essa vila ficava a cerca de 15 quilômetros ao sul de Jerusalém e cerca de 6 quilômetros de Belém. Devido aos seus campos da primeira qualidade, ela tinha condição de alimentar muitos pastores e seus rebanhos. Ele também narra e contextualiza o seu tempo e a sua época. Ele viu as coisas que Deus lhe mostrou sobre Israel, incluindo um terremoto. Suas visões se dão nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Uma vez que esse havia sido um acontecimento memorável numa região com tendências a terremotos, ele seria lembrado como um ato de julgamento divino, conforme Zacarias 14, verso 5. A segunda parte, o povo de Deus julgado junto com as nações. Veremos nessa parte 2 que Amós declarou que Deus havia determinado julgar Israel e Judá, juntamente com as nações gentias por meio da agressão à Síria. É a história do povo de Deus sendo julgado juntamente com as nações. O livro começa com uma série de oráculos de julgamento anunciando a intenção de Deus de julgar Israel e Judá, assim como as nações gentias. O profeta implicitamente faz referência à agressão à Síria, que estava por vir como instrumento da ira de Deus sobre as nações e sobre o seu próprio povo. Essa série de oráculos começa com um anúncio introdutório que se une à sessão inteira, e então se divide em 8 partes: Síria, Filístia, Fenícia, Edom, Amon, Moabe, e então, ironicamente, Judá e Israel. Assim, estaremos também seguindo essas divisões. O Senhor ruge. Essas primeiras palavras de Amós, o Senhor ruge, revelam o tom da maior parte desse livro. Amós anunciou que Deus estava rugindo, como se fosse um leão. O hebraico também pode ser traduzido como rugirá de modo agressivo. Deus é comparado a um leão, rugindo e pronto para atacar. Como pastor, Amós provavelmente conhecia bem esse tipo de rugido. Ele rugia. De Sião e de Jerusalém se fazia ouvir a sua voz poderosa. O Senhor construiu o seu templo em Sião. Desse palácio real, o grande rei rugiu, quando a sua ira estava prestes a ser liberada. O julgamento do Senhor viria na forma de seca. Ela secaria toda a terra, dos prados ao cume do Carmelo, rico em pomares e vinhas. Embora Amós estivesse profetizando sobre uma seca literal, os versículos seguintes, de 1:3 a 2:16, sugerem que ele estava se referindo metaforicamente ao ataque devastador da agressão à Síria. O castigo divino para a Síria. Começam aqui os oráculos contra cada nação. Nos versículos 3 e 5, o castigo divino era para a Síria, o estado da Síria. O profeta anunciou primeiro a destruição da Síria, o vizinho imediato ao norte de Israel. O rei assírio Tiglat-Pileser III conquistou Damasco,
em 732 a.C. A repetição desse refrão por 3 transgressões e por 4 é um típico exemplo do paralelismo utilizando numerosos ascendentes. Era um artifício comum na antiga poesia do Oriente Próximo e não deve ser considerado literalmente, mas sim como significado de por muitos pecados. Então, pelos muitos pecados de Damasco é que se seguem os seus juízos. Davi havia derrotado e estabelecido forças militares nessa cidade real da Síria. Durante o reinado de Salomão, Damasco se libertou tendo Rezon como rei. A acusação contra ele era de que ele tinha trilhado a Gileade com trilhos de ferro. As sementes eram debulhadas como uma tábua de madeira que tinha dentes, ou pregos de metal, ou basalto, incrustados na parte de baixo. Um boi puxaria o trenó, enquanto o guia ficaria sobre ele. O profeta acusou os sírios de tratarem Gileade dessa maneira. Seria por isso que o Senhor poria fogo à casa de Azael, um fogo que devoraria os castelos ou palácios de Ben-Hadad. Compare com outros trechos, 1:7, verso 10, capítulo 1, verso 7, verso 10, verso 12, verso 14, capítulo 2, versos 2, verso 5. A repetição também foi adotada por Oséias, Oséias 8:14, e também por Jeremias, lá Jeremias 17:27, 21:14, 29:27, 50:32. No Antigo Oriente Próximo, o fogo era visto como um instrumento de julgamento divino. Ele era realmente usado em combates e era interpretado como um meio pelo qual Deus raivosamente purificaria o seu povo rebelado. Azael, rei de Damasco, que fundou uma dinastia na Síria, como Eliseu havia previsto. Era esse o rei de Damasco, como Eliseu tinha previsto. Os palácios citados, possivelmente, são as fortalezas em forma de castelo de nobreza e dos ricos, e Ben-Hadad tratava-se de um título de autoridade real, semelhante a Faraó no Egito, para o rei da Síria. O Senhor disse que quebraria o ferrolho de Damasco, literalmente, destruirei. O verbo geralmente é usado para indicar aniquilação pela guerra. O alvo seria aquele que tinha o cetro. Verso 5, o rei. Literalmente, o entronizado. Ou pelo menos, provavelmente, o habitante. A palavra hebraica é usada para Deus entronizado como rei. Também seriam os alvos os moradores de Biqueat Aven, literalmente Vale da Maldade e Idolatria. A localização não é certa, é de Bet Eden, local este que provavelmente era um distrito a cerca de 300 quilômetros a nordeste de Damasco. Não confundir com Éden, Gênesis 2:8, e era governado por um rei vassalo sírio. O uso do paralelismo aqui, Biqueat Aven e Bet Eden, indica que não apenas Damasco, mas também seus territórios seriam destruídos. A cidade de Kir seria para onde seriam levados cativos. Kir era a pátria natal dos sírios. O castigo divino para a Filístia. Agora é anunciado o castigo divino para a Filístia, versos 6 e 8. Desde os tempos de Sansão, os filisteus haviam perturbado o povo de Deus. Aqui Amós anunciou a vingança de Deus. As cidades da Filístia se revoltaram contra a dominação assíria em diferentes momentos e sofreram severamente pela sua deslealdade. O começo é semelhante ao que já vimos. Logo, pelos muitos pecados da Filístia é que lhes sobrevieram os juízos de Deus. Das 5 cidades reais dos filisteus, Gaza era a que ficava mais ao sul. As outras 4 eram Saqueló, Asdod, Ecrom e Gate. Veja aí o verso de número 8. Conforme a Bíblia que nós estamos vendo, a Bíblia de Estudo de Genebra, ela localizada fica entre o Egito e Canaã. Gaza era um centro natural para o comércio. Sargão tomou Gaza em 720 a.C., quando o rei de Gaza se juntou aos egípcios. Ela pode ter sido destruída por eles, mas certamente foi devastada por Alexandre o Grande em 332 a.C. Jesus. Eles tinham levado cativo todo o povo, literalmente um exílio total ou grupo exilado. O comércio filisteu incluía escravos. Prisioneiros de guerra geralmente viravam escravos no Antigo Oriente Próximo, mas aqui toda uma comunidade ou população foi vendida como escrava.
Aparentemente, é uma referência à captura e venda dos israelitas durante o reino de Jeorão. Eles levavam cativo todo o povo para entregarem a Edom. Edom, essencialmente irmã de Israel por meio de Esaú, irmão, de Israel, recebeu dos filisteus os israelitas como escravos. Pela sua participação nesse pecado não fraternal, Gaza, que representa a Filístia como um todo, estava sendo condenada. Outras cidades importantes da Filístia eram Asdod, Asquelon e Ecrom. Asdod foi destruída em 711 a.C., quando se revoltou contra Sargão. Asquelon e Ecrom se revoltaram durante o reinado de Senaqueribe e foram punidas severamente. As 4 cidades, Gaza, Asdod, Asquelon e Ecrom, são mencionadas nos anais assírios como vassalas de Esar-Adom e Assurbanipal, de 669 a 627 a.C. Jesus. Gat, a 5ª cidade, não foi mencionada, pois havia sido derrotada por Hazael. O castigo divino para a Fenícia. Depois da Síria e da Filístia, o castigo divino era agora para a Fenícia. A Fenícia era alternadamente amiga ou inimiga de Israel. O fato de estar localizada numa região costeira a tornava muito importante para Israel. Também ela, por seus muitos pecados, sofreu o juízo de Deus. Sua principal cidade era Tiro. O nome significa rocha. A mais antiga das 2 cidades principais fenícias. A outra é Sidom, mencionada nas cartas de Amarna, século XIV a.C. Tiro foi construída sobre uma rocha no mar e era virtualmente impenetrável. Continua a Bíblia a nos dizer, a Bíblia de Estudo de Genebra, nos dizer que ela foi perturbada pelos assírios, babilônicos e persas, mas não foi destruída até que Alexandre o Grande tomou a cidade e matou quase todos os seus cidadãos. Assim como Gaza, verso de número 6, Tiro vendeu os israelitas à escravidão e assim rompeu uma sucessão histórica de alianças. Eles simplesmente não se lembraram dessa aliança de irmãos. O termo lembrar significa literalmente manter os termos nos antigos tratados e alianças internacionais. Tiro não se lembrou de suas alianças históricas com Israel. O termo aliança de irmãos era devido ao fato de que no Antigo Oriente Próximo os reis que formavam alianças chamavam-se mutuamente de irmãos. Por exemplo, o Irão de Tiro chamou Salomão de meu irmão, num cenário de relações de aliança com Davi. Mais tarde, Acabe continuou com as relações próximas com Fenícia ao casar-se com Jezabel, a filha de Etibaal, rei de Sidom. O castigo divino para Edom. Agora chegamos a Edom, que também, semelhantemente pelos seus muitos pecados, estaria vindo juízo contra eles. E era o castigo divino para Edom, versos 11 e 12. Amós agora voltou a sua atenção para o sudeste. Edom havia perturbado o povo de Deus desde os primeiros tempos. Este era o irmão carnal de Israel e possivelmente também irmão de aliança de Israel. Mesmo assim, houve contra eles motivo de grande ódio, de inveja, de ganância. Edom perseguiu seu irmão Judá à espada. Edom não somente recebeu seus irmãos israelitas como escravos da Filístia e de Tiro, mas também perseguiu seu irmão à espada. Compare aí com Obadias 10, 14. Esses acontecimentos do reino de Jeorão incluem a revolta de Edom e a conspiração contra os filisteus e árabes, quando eles atacaram Judá e entraram em Jerusalém, saquearam o palácio e deportaram a família real. Por causa disso, o juízo de Deus atingiria Temã, verso 12. Temã era neto de Esaú. Aparentemente, o clã que derivou dele, o seu nome é uma região sul de Edom e uma vila a 22 quilômetros de Petra. A referência aqui é a região. Temã era famosa pela sabedoria, conforme nós podemos ver Jó 2:11, Jeremias 49, verso 7. O fogo que se meteria em Temã logo consumiria os castelos de Bosra. Essa cidade edomita, mais ao norte, ficava aproximadamente 52 quilômetros ao norte de Petra. Ao mencionar suas regiões mais ao norte e mais ao sul,
Amós consignou toda Edom à destruição. A Bíblia de Estudo de Genebra nos diz que desde o tempo de Amós, Edom passou a ser controlado por um império após outro. Em 300 a.C., a região de Edom caiu perante os ataques dos nabateus. O castigo divino para Amon. Agora o juízo de Deus era contra Amon, também pelos seus muitos pecados. Os amonitas descendiam de Ben-Ami, a descendência da trapaça e do incesto da filha mais jovem de Ló. Gênesis 19, de 34 a 38. Eles viviam entre Síria e Moabe. O rei assírio Salmanaser III conquistou o reino de Amon, fazendo dele um vassalo assírio. Os reis assírios que sucederam trouxeram mais destruição à região. Amós previu esses acontecimentos. Uma acusação gravíssima contra eles era o fato de terem rasgado o ventre às grávidas. Essa atrocidade específica foi praticada por outros, incluindo Azael da Síria, 2 Reis 8:12, Menahem de Israel, 2 Reis 15:16 e pela Síria, Oséias 13:16. Aparentemente o propósito era eliminar descendentes que pudessem tentar reivindicar a terra. Dessa forma, pretendiam dilatarem os seus próprios limites. Estender suas fronteiras era uma ostentação típica dos reis do Antigo Oriente Próximo. Quando faziam isso, eles imaginavam que estavam realizando o desejo dos seus deuses. Começa o capítulo número 1 de Amós, o verso 1. As palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, e que ele viu a respeito de Judá, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Esse é o primeiro versículo. O último versículo, versículo 15, diz: E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Por isso que o juízo de Deus atingiria os muros de Rabá, a forma abreviada da referência completa, Rabá dos filhos de Amon, Deuteronômio 3:11. É a atual Amã, na Jordânia. Fogo este que, além de consumir os muros de Rabá, também consumiria os palácios com o alarido do dia da batalha. Esses eram os gritos das tropas entrando em combate. Veja também o alarido de guerra contra Rabá dos filhos de Amon, Jeremias 49:2, e com tempestade no dia da tormenta. Essa ilustração para a tempestade do julgamento de Deus vem na forma de turbulentos ataques militares. A mesma linguagem também descreve a aparência do Senhor no julgamento. O fim disso seria que o seu rei, dizia o Senhor, iria para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente. Esse termo, seu rei, é usado aqui em Jeremias 49:3, traduzido por Milcom. Seria o rei e seus príncipes juntamente que iriam para o cativeiro. Era uma prática comum dos assírios levar o rei, a sua família, os seus príncipes junto para o exílio. Concluímos o capítulo 1. Amanhã estaremos aqui com Amós 2. É muito conteúdo, não acha? Então é necessário você entrar no nosso blog, site jamaisdesista.com.br. Lá tem toda a parte escrita, dá para você estudar, dividir em tópicos e assimilar, porque é muita informação. Entre lá no nosso conteúdo escrito, que está tudo lá, está tudo de graça, gente, está tudo à disposição de vocês, no jamaisdesista.com.br. Nós temos a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Lá você adquire a Bíblia de Estudo de Genebra e outras Bíblias, outros materiais, outros livros. Em breve nós teremos o selo Semeadores Acadêmica, composto aí por um conselho editorial que vai aprovar só livros técnicos, livros acadêmicos, livros aí que terá que passar pelo conselho editorial, só livros aí de altíssima qualidade. E o conselho é composto só de doutores, hein, em teologia. Muito conteúdo, muita coisa bacana vindo por aí pela Semeadores. Curta aí nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal, é importante, inscreva, dá um joinha aí, clica, ok, para ir acompanhando, para compartilhar, divulga. Nosso programa de rádio todos os dias, não falha, é todo dia. radio.ossemeadores.com.br, o Momento Missionário. E às 15 horas, Momento Missionário com o pastor Johnny Ramos aos sábados. Muita programação, muita coisa boa na Palavra de Deus para a edificação do povo de Deus. Amanhã, Amós 2, os castigos divinos contra Moabe, contra Judá e contra Israel. Deus abençoe. Maranata, ora, ora,
Vem, Senhor Jesus. Um bom dia. Fica com Deus, na presença de Deus. Amém.